E aí, Ana Rita? Olá, tudo bem? Tá me Muito ouvindo? Ah, boa tarde, tudo bem, graças a Deus. E você? tudo Tô, bem, tô te graças a ouvindo muito Deus. bem, tá me ouvindo bem? Tô. Eita, coisa boa. Ana Rita, vamos lá então para mais uma análise. Vou dar uma olhada aqui como é que tá rolando esse lançamento aqui direitinho. Vi que você falou muito nessa questão de tipo, como é que eu escalo agora, já olhei. Parabéns pela coragem, porque eu lembro que eu falei dobra o investimento aqui na última análise, você foi lá e dobrou e tudo mais, e o ROAS veio muito bom a princípio, a gente está olhando, claro que sempre temos ajustes a fazer, mas no início das minhas análises eu sempre dou 3 minutinhos aí para quem eu vou analisar, você já sabe, para eu entender o que que de fato incomodou, o que que você sentiu, assim, do tipo, quando você fala, agora eu preciso preparar para me escalar, o que vem na tua cabeça? Qual que é a maior dor que você tem, assim, de medo ou de coisa que você ainda não sabe? Enfim, só me dá uma explanada, que aí a gente troca uma ideia de fato do lançamento, tá? Tá bom. Não, então, a gente ficou assim a princípio um pouco, como direi, decepcionada, porque a gente dobrou o orçamento, captou o dobro de leads, mas o número de vendas foi o mesmo do anterior. Exatamente o mesmo, um de diferença. No anterior foi 66, nesse foi 67. Então, a gente não sabe o que fez de errado. Eu sei que as visualizações do CPL caíram muito em relação ao anterior. Muito, muito, muito. Que eu até fiz uma comparação aqui. No lançamento de outubro, a gente teve 1.833 leads. Nesse, a gente teve 3.600 leads. E o nosso CPL1 foi 1.400 visualizações no outro, no um, 1.700 nesse. 1.100 no CPL2, 1.000 nesse. 944 CPL3, 556 nesse. Caiu pra caramba. Não sei o que a gente fez. Quer dizer, eu acho até que eu sei. Duas coisas que a gente fez O diferente, que que eu que você sei. acha? O Hum. CPL zero. Não, vou chegar lá. O CPL zero, a gente colocou. Eu queria até que se você olhasse para ver se foi ele que por acaso assustou, sei lá o que aconteceu, que ele é curtinho. E a gente fez menos live de aquecimento. A gente só fez 6 porque caiu bem na semana do Réveillon. Então a gente só fez 6. Não sei se isso interferiu muito, sei lá. E uma outra coisa que a gente fez também, a gente fechou o carrinho no começo de novembro, de novembro, 4 de novembro. Quando foi começo de dezembro, a gente pegou a mesma base, sem captar nada, só foi nos grupos lá, convidou e fez uma Black Friday, com preço um pouco menor e vendemos 17. Então, eu acho que a gente acabou usando muito essa base muitas vezes e não deu tempo de aumentar para janeiro, não sei. É uma coisa minha da minha cabeça, sei lá. É isso. A nossa maior questão é essa. Aí, fora isso, o que você falou da análise anterior. Eu fui olhar nesse último lançamento, 26% responderam a pesquisa de captação. Não sei se esse número é bom ou ruim. 26. A pergunta 80-20, a gente, não sei se a gente ainda não conseguiu achar, mas o que a gente achou uma lá é se as alunas, se eles já conhecem a radiestesia. Nessa pergunta são três coisas: conhece e sabe como funciona, conhece e não sabe como funciona e não conhece. As duas primeiras opções, conhece e sabe como funciona, e conhece e não sabe como funciona, gerou quase 90%. Aí a gente aglutinou as duas, mais ou menos, numa pergunta. Eu não sei se isso vai servir ou não, ou se tem que ser uma pergunta mais específica, entendeu? Porque aí a gente vai estar falando, vai, com quem já conhece ou pelo menos já ouviu falar de radiestesia, mesmo que não saiba exatamente como funciona. Aí depois tu vê essa questão aí dessa pergunta. E é isso, e no mais também a nossa conversão de Portugal tá muito boa. Eu acho que ela tá melhor, acho não, os números dizem. Porque eu separei, a única eu consegui taguear isso. Então, eu separei Portugal. Portugal teve uma conversão, cadê? De 3,6. Continua mantendo boa, porque captou 468 e me deu 16. Então, eu achei que tá muito bom. Sendo que o Brasil, a conversão foi 1,6, né? 51 alunos. E é isso. Aí agora da semana para cá, semana passada para cá, a gente começou a fazer mais firme a distribuição. Estou colocando quatro rios no público para captar gente, para trazer. E vamos agora ver se consegue aumentar essa base aí e ver o que você fala aí da gente. Eu acho que Show. é isso. Vamos lá então, Ana Rita. A primeira coisa que você precisa sacar antes de eu ir compartilhando a tela aqui é não compare essa questão do lançamento anterior com o lançamento atual.
você não tinha tanta métrica e tanta base para você saber, até se por um acaso, nessa pergunta que você falou aí de conhece a radiestesia e aplica, conhece a radiestesia e não aplica ou não conhece, você ainda não tinha de fato conhecimento disso. Quando eu falei para você no lançamento, na análise passada, cuida para fazer o traqueamento, dá uma olhada em tudo isso, isso é a constância. O mais legal que você foi à luta, você fez a parada acontecer. Eu entendo que o seu ROA seja muito melhor quando você investiu menos e tudo mais. Eventualmente, não dá para a gente assegurar. Nós vamos dar uma olhada aqui, mas pode ser que essa tal pergunta qualificadora não veio lead tão qualificado. Exemplo, não sei, às vezes você olha, você fala, pô, eu saí de 1.800 leads para 3.600. Só que eu coloquei só de gente do zero, não sei se isso aconteceu, só de gente do zero 3.000. Sendo que quando eu tinha com 1.800, eu tinha de gente do zero 1.200. Ou seja, os mesmos 600 que conheciam de radiestesia, a lista subiu e ela subiu igual, a mesma coisa. Dito isso, pode ter sido o que aconteceu, porque haja o desinteresse nos CPLs, que mesmo a lista estando grande, a galera não foi lá. Ou a não ser que você tinha alguma API oficial que você acionou no outro, que você não acionou nesse ou não. Então, o Não, que foi que tudo acontece? igual. Claramente há aqui o que eu falo, aquilo que eu até comentei com você em análise anterior. Às vezes a pessoa investe 6, volta 50, aí ela investe 12, volta os mesmos 50, ela fica pé da vida. Fala, ué, mas o que aconteceu? A lista era muito maior, só que não é só sobre a lista. Porque se você capta uma audiência desqualificada, imagina assim, ó. Eu só tô querendo te explicar o conceito, tá, Rita? Para você entender que não tá ruim. O que você tá fazendo é, você tá comprando dados porque você tem muita sede que esse negócio vá para lá da faixa preta, vai embora. E ele tem tração para isso. Só que você tem que entender como é que você vai fazer isso. O que pode ter acontecido, que muitas das vezes acontece, é que você encheu a tua lista só olhando o custo por lead. E se você só olhar o custo por lead, é um. Não estou dizendo que é cagado. Se você tem só isso para analisar, analisa isso. Só que o grande lance da escala é, além de você subir de 1.800 para 3.600, a qualidade do lead tem que ser igual. Ou seja, se naquela lista de 1.800 leads tinha 70% de gente que conhecia de radiestesia, 30% não. E na hora que você cresceu a lista para 3.600, tinha 70% das pessoas não conheciam e 30% sim, você tem um desfalque aqui. Que você entende que por mais que você cresceu o número de lead, mas você cresceu um lead que a tua oferta não está comprando. Quem está te comprando é quem conhece de radiestesia. Não sei, eu tô aloprando aqui. Só para você sacar a parada do conceito. Então, fica tranquila, fica calma, porque assim, o que você está fazendo é uma validação do motor que vai fazer a faixa preta chegar na tua vida aí. Dito tudo isso, vamos começar a analisar. Primeira coisa, querida Ana Rita, eu estava aqui com as duas paradas na mão aqui, vendo todos os negócios. Eu percebi que aqui você converteu 4%. Ó, cadê? Aqui, ó, 4% no lançamento anterior. Esse aqui você converteu 2%. Então, realmente caiu a conversão, mas praticamente converteu o mesmo número de aluno. Ou seja, o que aconteceu aqui, olhando, alucinando essa. Foi a mesma tudo? Você usou a mesma oferta, tudo que nós falamos de. Você usou tudo igual aqui? Tudo igual, só melhorou o CPL3 que você tinha falado para ela melhorar. Ela melhorou bastante o CPL3 em cima daquilo lá, mas eu acho que não muda nada, porque o CPL3 é o último, né? Show. É. Dito isso, o que está rolando? Muito provavelmente o erro, não o erro, tá? Não quer dizer o erro. Tá. Vamos dar uma olhada aqui nos criativos. Ó, qual foi o criativo mais bombado aqui? Caramba, tá tudo zero. Qual que foi o que mais bombou aqui? Como tudo zero? Desses. Mas eu não coloquei. Ih, eu não coloquei? Não, tá tranquilo. Você tem na cabeça qual que foi o mais boladão, não? Puta Senão a que gente vê merda, todos não. também. Não, vamos ver todos É, porque então. ele Tá pede. Mas, tranquilo. nossa, mas eu tinha certeza que eu tinha colocado isso. Mas tá tudo bem. Deixa eu ver se você colocou nesse daqui. Talvez deva ter se confundido, ó. Esse aqui também não veio. Mas que raio? Ah, é alguma falha, então, porque Ó, eu sei que eu coloquei, porque eu fiz um levantamento de cada um. ó, o mais legal, ó, Ana Rita, o mais legal. Tá, Ana Rita, o mais legal de você analisar é que você escalou o lançamento. Esse aqui é lançamento anterior, esse aqui é o lançamento atual. Lançamento anterior e lançamento atual. Você escalou esse lançamento
e você não aumentou muito o custo por lead. Isso aqui é uma coisa boa, pai. Ana Rita, tá me Tô, ouvindo? Um, agora dois, tô. Deu uma testando. cortadinha, vai. Agora deu. Deixa eu só fazer uma parada aqui. Eu É, vou ligar uma outra internet que eu tenho. será que é a minha internet? Não, não, deve ser a minha. Pera aí que eu já vou resolver essa parada. Alô, alô, tá comigo, Ana Oi, Rita? Show, oi. vamos lá. Agora voltou. Ó, então, você cresceu duas vezes o teu lead, a tua captura, o teu investimento, e você não mudou tanto o preço, saca? Isso Tá, aqui é uma coisa muito positiva. Eu acredito que a questão é, assim, essa alucinação que eu fiz de, talvez nesse lançamento do anterior aqui, tinha 70% das pessoas que conheciam sobre a parada. E nesse daqui você escalou, só que você trouxe muita gente sem conhecimento da parada. E aí, entendi. quando a gente entra naquela recomendação que eu falei para você lá no lançamento anterior, mais ou menos daqui, ó. Aqui, essa parada aqui, ó, de como se organizar para produzir conteúdo expert, que é você entender quem é o seu avatar, para você trazer para dentro da sua lista aquela tal pergunta qualificadora, aqueles trem, tudo que nós falamos. Às vezes, como você não estava aplicando isso ainda e você meio que chegou, cara, vamos ver o que vai acontecer. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essas 66 pessoas que te compraram, olhar nesses, quanto que foi que você me falou? 26% de preenchimento, muito bom. Dos 3.600, o que que é 28%? Quanto que dá? 940 pessoas. Show! Você vai ter que pegar essas 66 pessoas, puta que pariu, 900 vamos falar que foi que é 1.000, só para ficar Tá, fácil aqui a minha conta. Você tá, vai tirar 944 pessoas e vai dos 1.000 e vai olhar só para essas 66. O que que essas 66 te falaram quando elas olharam isso daqui? Tá sacando isso, Ana Rita? vou ter que pegar a resposta delas lá na captação, é isso? Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu escrever aqui para você. Para você analisar isso, você vai ter que fazer uma coisa que é o seguinte. Ó, análise de dados para definir pergunta, vamos chamar de qualificadora. Tá, Qualificadora. Parada é a seguinte: você vai ter que pegar a lista de pessoas que preencheram o formulário. Você entra lá no Google Sheets, lá, é formulário Google que você usa? é, Não, você vai pegar aquela parada lá do Google Sheets. Você vai tá, ter que baixar aquilo no teu computador. tá. Por quê? Você tem Excel no teu computador, aquelas Aham, paradas de coisa? Tá. E aí você vai ter que pegar a lista de e-mail, não de pessoas, né? A lista de pessoas, a lista de e-mail dos compradores. tá bom. Você vai fazer uma parada, Ana Rita, chamada, vai fazer uma parada chamada PROC-V. Você vai fazer um negócio no Excel que chama-se PROC-V. O que que faz o PROC-V? O PROC-V vai pegar, vai colocar num bloco, sabe aqueles bloquinhos embaixo do Excel ali que ele vai colocar num bloco todas as pessoas, as 1.000 pessoas que preencheram o teu formulário, 900 e tanto aí que você me falou. Tá, Aí no outro bloquinho, você vai estar com ele, com as 66 que compraram. E tá, aí, o PROC-V consiste no quê? Você vai abrir uma coluna nessa primeira planilha, onde ele vai identificar quais são os e-mails que estão na outra coluna lá de alunos, e uhum, aquelas que não estão, ele vai te dar aquele ND, sabe o ND do sei, Excel? E aí você tá, vai pegar aquela coluna, você vai selecionar, aliás, você vai desselecionar o ND e vai olhar só os e-mails que ficaram. A hora que tá, você fez isso com a planilha do formulário de avatar que te preencheu, você tem que olhar assim: qual é a pergunta que essas pessoas que me compraram aqui me falaram que é o 80-20 da coisa? Vamos supor que você identifica de fato que essa é a primeira vez que você está fazendo isso. O que eu estou falando é, você vai fazer isso 5, 10, 15, 50 vezes, quantas vezes for. Mas dessa vez você vai fazer o quê? Qual é a pergunta que estatisticamente todas essas 66 aqui, sei lá,
58 dessas 66 responderam isso. Responderam já sei de radiestesia. Ou responderam não conheço. Se você perceber que as pessoas responderam já sei de radiestesia, você sabe o quê? Vai lá na sua lista atual desse lançamento aqui e olha, da lista total das 1.000 pessoas, quantos por cento das pessoas eram conhecedores de radiestesia e quantos não eram? Porque aí, teoricamente, você. Isso é porque assim, ó, pensa assim, Rita. O teu lançamento converte um tipo de gente. É um tipo de gente que já conhece assim, tô partindo, não sei, tá? Supondo que seja isso. Ele já conhece a coisa. Quando você chega com uma pessoa do zero, aquela oferta de CPL3 não bate na cabeça dela, porque ela vai falar que agora não é o momento, ela vai ver, não sei o que, futuramente pode ser que aconteça. Agora, quem já conhece a coisa, estatisticamente vem e ao invés de converter na métrica esse aqui é o do lançamento anterior. 2%, ao invés de converter 2, como foi o caso, passa a converter 4. Por quê? Na hora que você foi captando, você foi olhando esse formulário, e aí quando você tem essa métrica, Ana, esse formulário de preenchimento, você vai começar a olhar dia sim, dia não, ou dia sim, dia também. Por quê? Você tem que olhar na estatística. Opa, como é que tá aquela pergunta qualificadora lá que o Beto falou? Ah, tá, nós estamos aqui com 80% dos leads que estão entrando e preenchendo aqui, eles são conhecedores da radiestesia. Tá. Opa, 80% dos leads aqui estão do zero, não sabem o que é. Aí é um sinal de alerta. Você fala, ô, vai dar merda. Por isso, Ana, que quando você vai escalar lançamento para 150 mil, 200, 500, o quanto for, você vai batendo, só que você tem que ter um certo. Se a porra aqui tá certo ou não, entende? Tipo, porque é perigoso. Se você Entendi. leva um lançamento tipo o seu para um lado, numa alta escala de 200 mil de investimento, para um lado errado, cara, você fode a Barrar. abertura do Tá. carrinho. Me Entendi. pergunta por que que eu sei disso, entendeu? Eu já passei por isso. Então, teoricamente, você tem que ter um balizador, uma âncora, para você saber se você está indo bem ou não, sacou? E aí eu meço isso e é pelos criativos, né? Então, aí como que você mede isso? É pelo criativo e público que está entrando. Tipo, não só criativo, você tem que olhar criativo e às vezes ele está vindo do envolvimento 90 dias, às vezes ele está vindo do lookalike de 1% de tá. Seja lá de onde ele venha, você tem que não só olhar o criativo que dá bom, mas qual o público que está trazendo esse avatar qualificado. Ou seja, quando você começa a operar a captação de lead no teu lançamento, dá 2 dias ali, três, capta, vamos supor, quantos leads você captou aqui? 3.000, Três, né? 3.600. Você captou 500 leads, você já está olhando para isso. 360 ali, 10% você já está olhando para isso. Como é que tá isso daí? E aí, Ana, como que funciona? Você tem gestor de tráfego? Como é que é a tua equipe? Sou, Quem sou, faz sou o quê? Joe. Sou Tá. Joe. Você instalou traqueamento no teu negócio? Então, ainda não. O traqueamento que eu estou fazendo por enquanto é só separar o orgânico do Face e de agora Portugal. Foi isso que eu fiz. Tá. O que eu tô falando para você fazer, que você não fez ainda, que foi aqui, ó. Por exemplo, eu É, falei tu para você falou. fazer É, nessa parada aqui, ó. é, Traqueamento para você saber essa parada. isso. Porque assim, ó, aí vamos lá, qual que é a linha de raciocínio do pensamento de escala? Você sabe que o criativo é de 3 quando está no público semelhante tal, no interesse tal e no envolvimento tal, ele traz os caras comprador. Você sabe disso. Por Entendi, quê? Porque ele traz os caras que têm conhecimento na parada de radiestesia. entendi. O que que acontece? Quando você, por um acaso, começa a captar e eventualmente você, você atropelou esse público, o teu tráfego já passou por todo esse público, agora está começando a rola tá muito repetida e a galera não está se inscrevendo, você vai olhar e vai falar assim, cara, tem coisa errada aqui. Por quê? Porque está entrando na minha lista 80% da galera do zero e 20% da galera que conhece radiestesia que você, como gestora de tráfego, ou futuramente com a sua equipe de gestor de tráfego, tem que fazer? Tem que falar assim, ó, vamos olhar quais são os públicos e criativos que está trazendo esse caboclo aqui. Como que a gente faz isso, Ana? Basicamente, tem pessoas que têm Dash,
Você tá comigo? Deixa que eu falo as paradas que fica apontando números e tal. Você vai precisar pegar o e-mail dessas pessoas que preencheram que são do zero. E aí você vai olhar na sua lista de captação lá na tua base. Qual que é a tua base? Active, Hotmart Send, qual que é? Hotmart. Então, o Hotmart Send tem como você fazer isso. Por quê? Você pega os dados padrões lá do tráfego. Então, ele vai te falar que é o Edis 3 do carrossel tal, o público tal que está vindo isso. O que que você precisa fazer? Nessa engenharia reversa, Ana, você tem que desligar aquilo que está trazendo do público desqualificado e pegar o público qualificado e aumentar. Por quê? Você tem que parar de deixar entrar 80% do zero, diminuir isso para 20 e aumentar o 20 da galera que conhece para 80. Ana, isso não é uma matemática perfeita, tá? Eu já fiz muito isso, hoje não sou eu que faço na minha empresa. Eu tenho os meus gestores aqui que trazem, a gente faz reunião e tal. Isso não é uma matemática perfeita. O que eu estou falando para você é para você ter o controle de uma hora você vai achar. Isso aqui não tem como eu falar assim, ó. É só porque às vezes o que acontece? O mesmo público criativo que está trazendo o lead qualificado, ele também traz o desqualificado. Só que Hum, aí você tem que ter, aí tem uma outra matemática que você começa a falar assim, tá, ele tá trazendo desqualificado, só que é só 10%. Ele tá espirrando no desqualificado, ele tá trazendo. E aí, por mais que ele tá trazendo um pouquinho de desqualificado, a gente assume em cima dos 90 que tá certo. Então, mano, entendi. vai, mete o pau, frita, continua. Então, teoricamente, a escala, Ana, ela vai depender dessa inteligência ou de alguma forma que você consiga metrificar. Eu, quando escalo, eu jogo em cima disso. Isso para mim é o meu norte. Porque eu tenho que ter qual é. Não é só eu encher, encher Base. o saco de lead. Não Tá, adianta. Tem que ter qualificação desse povo. E como é que você faz entendi. para ver qualificação? Através do que os caras estão preenchendo. Eu Tá. não vou falar para você fazer isso agora, mas existe uma prática do mercado que os caras estão colocando formulário em página de obrigado. Tipo, na página de obrigado já tem um formulário para a pessoa preencher. Isso daí vai para 88% de resposta, dependendo da qualidade do lead, entendeu? Você tá num negócio muito bom com os seus 26% aí, tá massa. Vamos dar uma olhada já já no CPL zero para ver se é isso mesmo. Tá. Mas o conceito do. E aí tem Implementation Day de traqueamento para você fazer aqui. Mas o conceito da análise de dados é esse que eu tô te falando. Por isso que a gente tem que ficar traqueando as paradas. Porque, eventualmente, o que aconteceu foi que você saiu de 6 para 12 e alguma coisa cresceu o número, mas do público de qualificação de compra, não. Você É, trouxe a mesma oferta. Claro, pode ser que tenha uma sazonalidade do ano, do mês, tal. Pode ser que tenha. Só que é o que eu estou te dizendo, você está comprando dados. O teu uhum, negócio em 2 anos, 3 anos no máximo, vai tender a ser uma rocha. Entendeu? É isso que eu quero te dizer. Por quê? entendi. Você tem análise de dados na coisa, sacou? Deixa eu só abrir a porta, minha gata aqui. Tá. Ah, meu Deus. Vai, vai, coisa. Vai. Vai ficar no calor. Pronto. Entendi. Fez sentido, Ana, isso pra Todo. você? Essa Total. cabeça de tipo. É assim, ó. Por isso que eu tô aqui dando risada sozinho, que às vezes Hum, parece que ele tá debochando da parada. Pô, mas você tá rindo por quê? Eu vendi a mesma coisa e investi no dobro. Mas, primeiro, você teve coragem, cara. Você teve atitude, você foi lá e fez. Segundo, você tá comprando dados. Você não vai conseguir chegar na sorte, no. entendi. Eu vou É, colocar, se Deus quiser, eu vou rezar para 5 santos. Assim, reza também. Não tô falando pra você não fazer isso. Só que você tem que ir matematicamente na coisa para que ela aconteça, porque senão, Ana, é difícil, depende muito da sorte, entendeu? Vai que entendi. naquela época o lead, sei lá, a página de captura otimizou de um jeito que o Facebook te trouxe uma galera massa e sozinho ele te trouxe 70% de gente que conhece disso. Só que no outro ele não trouxe, ele foi buscar o melhor custo por lead e ele trouxe uma galera que ouviu falar de radiestesia. Aí o que que acontece? Acontece com a tua oferta? Bé, ela tá preparada para converter a galera que já conhece essa parada, entendeu? Entendi. Mas entendi bem. É, esse controle aí. Então, você está exemplificando em cima do que eu falei, mas essa é uma pergunta que realmente pode ser considerada se eu comprovar. Pode, mas Tá, aí você vai ter que fazer aquele PROC V que eu te falei, do jeitão que eu tá, te falei, e aí você tem que olhar se essa pergunta que nós estamos falando, daqueles 66 que compraram,
Exemplo, Tá. 55 responderam essa. Você fala, porra, tem um padrão aqui de. Aí isso vira pergunta qualificadora. Se eles responderam lá na pesquisa de captação, né? E não na pesquisa de aluno, né? Não, na pesquisa de captação. Você Captação. quer saber qual é a pergunta que você precisa explodir na tua captura. Tá, Sacou? tá, E aí, isso daqui faz com que você suba, cresça a tua lista, não só em número, mas em qualidade também, tá, Ana? tá. Até aqui tudo bem? Tamo junto Sim, nessa? Show. vamos. Onde eu consigo dar uma olhada nesse teu CPL zero que você falou aí de. Então, depois que eu me toquei, que eu podia ter posto ele aí, mas ele não tá, né? Não, Não. não dá para pôr no chat aqui? Coloca pra mim, pode É, colocar, manda ele aí. peraí, peraí. Oi? Aqui eu não tô vendo ainda, não chegou. Ó, é aqui, ó. Ó o chat é aqui, ó. Tá Então, vendo aí? o que que eu fiz? E aí, cadê que não vai? Aqui, ó. Tá vendo o meu aqui? Ó, mas cadê eu que não. Gente, aparece meu nome aqui. Cadê? Foi? Aê, boa, foi. Foi duas vezes. Eu esqueci de mandar. Nossa, vamos dar uma olhada nisso. Olá, parabéns por você ter tomado essa decisão de se inscrever na jornada Acuapet, onde você vai aprender os primeiros passos, o caminho para que você possa tratar o seu pet através da radiestesia, mesmo que você esteja começando do absoluto zero e nunca nem tenha ouvido falar em radiestesia. Você sabia que existe uma forma simples, acessível e muito poderosa de ajudar o seu pet a ter mais saúde, mais equilíbrio e bem-estar de forma totalmente natural? Imagina você conseguir identificar e harmonizar os desequilíbrios energéticos no seu animal de estimação, promovendo mais alívio e conforto com ferramentas que você mesma pode usar aí no conforto da sua casa. Isso é possível através da radiestesia pet. E hoje eu quero esclarecer aqui algumas dúvidas que possam estar passando aí pela sua cabeça e que talvez estejam impedindo você de explorar essa técnica incrível. Ao longo desse vídeo eu vou mostrar para você como que a radiestesia pet pode ser muito mais prática e fácil do que você. Aqui faltou você falar que você já transformou mais de 1.500 pets. Sei lá, aqui faltou você colocar um pouco à prova. Tipo, essa metodologia já fez 1.400 pets, nunca mais ter medo de rojão, tal, tal. Sabe, tem que ter só a prova aqui, tá? Imagina. E ao final Tá. desse evento, você vai estar muito mais confiante para dar o primeiro passo e Mas transformar a vida do seu ela pet. falar da prova ou mostrar a prova? Ela falar e mostrar aqui, Tá. cara. Tipo assim, sei lá, alguma coisa, né? Se fosse mostrar as plaquinhas levantando, tal, não sei o quê, alguma coisa que dê Existe uma forma analogia que o simples, negócio. acessível e muito poderosa de ajudar o seu pet a ter mais Olha lá. saúde, mais equilíbrio e bem-estar de forma totalmente natural. Imagina Assim você como conseguir já aconteceu com mais de 1.500 pets. Ah, mostra a prova aqui. Aí vem ela. Imagina. identificar e harmonizar os desequilíbrios energéticos no seu animal de estimação, promovendo mais alívio e conforto com ferramentas que você mesma pode usar aí no conforto da sua casa. Isso é possível através da radiestesia pet. E hoje eu quero esclarecer aqui algumas dúvidas que possam estar passando aí pela sua cabeça e que talvez estejam impedindo você de explorar essa técnica incrível. Ao longo desse vídeo eu vou mostrar para você como que a radiestesia pet pode ser muito mais prática e fácil do que você imagina. E ao final desse evento você vai estar muito. E aí, teoricamente, como você sabe que a pergunta. E aí, ó, você sabe, né? Ainda não confirmamos. Vamos supor que é confirmada essa pergunta transformadora aí. Você vai bater muito assim. E para você que já tem conhecimento assim, assim, assado, já. Eu tô aqui literalmente para encaixar as coisas para você. Você entende? Porque aí você percebe o padrão de comportamento do teu avatar, então você tá entre todo mundo que tá assistindo aqui, você tá trazendo ele para você. Eu sei que você tem isso, que às vezes você não conecta, você acha que isso é só coisa pra gente, blá, 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 blá. Mas sim, existe uma metodologia que faz isso com o cachorro. E aí vai, puf. Muito mais Tá. confiante para dar o primeiro passo e transformar a vida do seu pet com muito amor e cuidado. A primeira dúvida que possa estar passando aí na sua cabeça é: eu não sei nada sobre terapia holística. Será que eu consigo? A radiestesia é uma prática que qualquer pessoa Eu não sei nada sobre teoria holística. Será que eu consigo? Vamos ver. Conheço, estudar, aplico, só funciona. Da onde se tirou essa objeção que não tá aqui? Essas objeções a gente atualizou agora desse último lançamento. Ah, saquei, boa. Então ainda não tinha. Então é. Aí começa a parada. Mas aí você tem que atualizar as objeções, Ana Rita, seguindo as 66 alunas que compraram. Não adianta pegar dos 1.000 que preencheram. Não, tira os 1.000, pega lá os 950, perdão, tira os 950, pega lá os 50 que compraram e olha para isso. É Tá. para eles que você está olhando, tá?
Mas vamos Tá. lá, A pessoa pode continuemos. aprender e aplicar nos pets, mesmo começando do absoluto zero. Não é necessário ser veterinário, terapeuta ou ter qualquer outra experiência prévia com qualquer terapia holística. O que realmente você precisa é ter muita vontade de ajudar o seu pet e ter a disposição para que você possa aprender essa técnica que é muito simples. E sabe o melhor de tudo? Durante o nosso evento você terá a oportunidade de montar o primeiro tratamento energético aí pro seu pet na prática. Isso mesmo. Você já vai conseguir colocar a mão na massa para começar a entender como Ó, do caramba tudo que ela tá fazendo. Ela quebrou a objeção, tá fazendo seeding pro evento, tá tudo certo. A única coisa que nós precisamos certificar é essa objeção tá batendo com as 66 que compraram, Tá, que elas falaram, ah, tá, tá, tá batendo, é isso. Ah, então tem que falar sobre isso aqui. que tá. funciona e como é simples de aplicar a radiestesia. E uma informação muito importante é que você vai poder fazer esse tratamento energético independente se seu pet estiver saudável ou doente nesse momento. Sabe por quê? Porque na radiestesia você consegue Se harmonizar. seu pet estiver saudável ou doente. Então, teoricamente, vocês estão vendendo para o público final, né? Só para Sim. certificar. Show. A Não, energia do e seu pet e proteger e blindar a saúde vem dele. Se também terapeutas. Vem terapeutas também. Mas é mais o público final. É, sendo assim, continua do jeito que tá, como se fosse o público final, beleza. Faz Tá. um programa de extensão já já. A hora que você tiver com esse negócio rodando solto aqui, aí você faz um programa que você entra, eventualmente um high ticket, alguma coisa que você entra nessa questão da profissionalização do negócio do radiestesia pet, né? Ou ela já, mas a gente já tem um bônus que é o módulo profissional. Porque tem Não, alguns show. que já faz, que Não, era para não. ela e depois acaba virando profissional. Não, muito top. Isso envolve uma mentoria fodida que você pode criar nessa parada aí. Existe um grande mercado aí. Tá, Mas, por hora, vamos falar em lançamento aqui, que senão nós vamos lá na frente, aí fica uma loucura. tá. Uma dúvida deve estar passando na nossa cabeça. Será que é muito caro aplicar a radiestesia PET? Essa é uma outra preocupação muito comum, mas que também não deve ser um problema. Sabe por quê? A radiestesia PET não exige grande investimento. Tudo que você vai precisar é de um pêndulo de madeira, como esse que eu vou te mostrar aqui, que pode ser comprado por preço acessível, e gráficos de papel, como esses aqui, que podem ser impressos aí na sua casa. Então agora você já sabe que é uma técnica acessível e muito eficaz. Inclusive, na jornada PET, para montar esse primeiro tratamento, você não vai nem precisar do pêndulo, tá? Esse pêndulo de madeira. Você só vai precisar imprimir um gráfico, que eu vou explicar direitinho, detalhadamente, como que vai ser esse tratamento lá no evento. Terceira dúvida que pode estar passando aí pela sua cabeça. Meu, ó, Rita, ela tá falando fantástico. Do jeito que ela tá falando, como ela tá falando, seeding pro lançamento, quebrando objeção, tá tudo lindo. A única coisa que a gente precisa confirmar é isso aqui, essas objeções aqui, elas são das mulheres que compraram quando elas entraram no lançamento anterior e elas não sabiam que elas iam virar aluna ainda, que é quando elas preencheram o formulário de avatar. Elas não sabiam que elas Ah, iam virar tá. aluna. Não, isso aí é da pesquisa de aluna. Quando que elas preencheram depois que elas viraram alunas. Por que que eu vejo isso? Não estou dizendo que isso é ruim, tá? Hum. Eu penso assim, ó, você vem com live de aquecimento, aí você vem com CPL, você quebra objeção em cima de objeção, e aquela, vamos dizer assim, quando ela entrou lá no formulário de sua ajuda, por favor, vamos dizer que ela tava uma fruta verde. E aí aqui você foi dando sol para ela, foi ativando ela, foi, porra, ela acreditou na parada. Aí o que aconteceu? Quando ela virou aluna, talvez aquilo que ela tinha de objeção lá atrás, ela não te contou direito. Entendi, Aí você tem que pegar a objeção do quê? Do teu fruto no pé friozinho, quando ele entrou na tua lista. Qual era a entendi, parada que ele falava? Por quê? Se eventualmente você faz aqui dos alunos, eu recomendo que você olhe também o que ela falou quando ela não sabia que ia virar aluna ainda. tá, Porque é ali que tá a coisa, ali que ela tá cheia de medo, dúvida. Porque, meu, ficou umas. Ah, tudo bem, não fez 2 semanas de aquecimento? Fez uma. Depois tem o CPL, tem live, tem o aluno sendo. Cara, você meio que transforma já as entendi, pessoas. Elas já tá, chegam com uma outra vibe. entendi. Olha o que é real mesmo de quando elas entram, Quando tu entendeu? foi lá, né? Tá, Por quê? Pensa assim, a pessoa entra no teu lançamento, preenche um negócio seu por causa de um presente que você prometeu pra ela, porra, essa pessoa tá muito afim de você. Agora, você só precisa entender quais são as pessoas que precisam ser atraídas para esse lançamento. tá, Como elas pensam, qual que é o jeito, aí você alinha a comunicação para isso, sacou? entendi. Dito isso, a gravação do CPL zero está muito boa. Tá, Só colocaria aqui a prova de mais de 1.500 pets transformados, Roma, tudo direitinho ali. Imagina tal coisa, tal coisa, tal coisa. E, cara, a principal pergunta que vem para você que já conhece das paradas e parece que não conecta o ser humano com o pet é, pof, aí começa um, começa outro, tum, tum, fazendo seeding pro lançamento. E aí aqui a comunicação dela tá certinha no esboço da coisa, do script. O que tá, precisamos certificar é, será que tá batendo nas objeções da Ana Flávia que te compra aí, entendi, da tua cliente, entendeu? Essa é a parada. tá, E tudo isso, Ana, a gente aperta muito em quem? No povo que compra. Por quê? A matemática é simples. Se você atrai esse público,
a tua conversa lá na oferta vai converter 4, 5, 6%. Por que que vai converter tanto assim? Porque você está atraindo o público certo. Você está falando para ele do jeito que ele quer ouvir, com as dúvidas. Nossa, parece que a Daisy me conhece, meu Deus do céu. E é isso que precisa aparecer, sacou, Ana? Entendi. Mas ó, fica você tranquila, não perca a expectativa que o negócio é bom, não tá ruim. E um ROAS que a gente fala aqui internamente até no Insider, quando o negócio tá, cara, tá investindo 15 mil, como é o teu caso aqui, e tá voltando, perdão, tá investindo 12 mil, tá voltando 45, você tá no ROAS 3, tá muito bom. Não esquenta a cabeça, tá tudo bem. Tá. Pode ir para o 30, não tem problema. Vai do 12 para o 24. Só que presta atenção numa coisa agora. Você vai olhar para essas 66 aqui, o que que elas falaram, vai achar essa tal pergunta que eu estou te falando e vai subir essa escala de lista em cima dessa estatística. Porque às vezes é o que eu falo. Tá, vai investir 40 mil no lançamento, mas começou lá 10, não tá chegando o lead, pode cortar. Por quê? Você sabe que vai dar merda, entendeu? Vai bater com o carro no poste, pra quê? Entendeu? Então, Beto, quanto que eu boto no próximo lançamento? Eu falo 25 mil. Só Ah, que 25 mil, só que você tem que saber para trazer esse público qualificado aqui. E 25 mil trazendo esse público qualificado, pode ser que você bata o 6 em 7, embora vá buscar 75. Botou 25, vamos tentar dobrar essa parada aqui, entendeu? Botou 25 mil, volta a 75. Por quê? Porque, cara, tu tá no ROAS 3. Não precisa chegar no ROAS 4. Agora, o ideal seria investir 25 mil, voltar a 200. Tomara que aconteça isso. Só que o que eu quero te dizer é, enquanto o teu barco tá voando no ROAS 3, não esquenta a cabeça, tá tudo bem. O lance é, Ana Rita, você tem que aprender com as coisas que tu faz. E o quanto antes, melhor. Por quê? Essa coisa aqui que eu tô te passando de análise, dados, não sei o quê, é porque hoje a internet a gente tem como. É diferente de uma loja de um shopping. Você não controla quem entra e quem sai de um shopping. Só que na internet você consegue controlar o comportamento padrão desses seres humanos, o que que eles conversam, o que que eles clicam, que vídeo eles assistem. As plataformas acham isso. Então, quando você entra, tipo, por onde eu puxo o meu público qualificado aqui, o negócio fica violento, porque, cara, você já tem um negócio bom na mão, você tem uma oferta qualificada na mão. Você só precisa agora ficar especialista em jogar pessoas qualificadas para essa oferta que você tem. É, tá. é isso que precisa acontecer, sacou? Uhum. Dito isso, Ana Rita, tá muito viajado a coisa ou você tá no chão, tá comigo, Não, tá tô no entendendo o que eu chão. tô falando? Não, tô no chão. Tá. Segue Alguma o barco. dúvida até aqui? Não, não. Você entendeu como é que você vai aplicar os porquê dos pormenores direitinho? E isso envolve esses detalhamentos de avatar aqui, dor, desejo e objeção, é tudo sobre o que as 66 desse último lançamento falaram quando elas entraram. Tá. E aí, aquelas coisas que eu falo, já falei para você na análise anterior. Se às vezes você vê que a resposta está muito ampla e, pô, ela vem com uma coisa assim, como tratar pets com câncer, como acabar com traumas por maus ela tá vindo com coisa específica. Então, tuas perguntas tão boas. Você só precisa validar todo esse mapa aqui de dor, desejo e objeção em cima daquela, vamos dizer aqui, Avatar, a 66 que compraram. Porque aí, a Daisy vindo com os conteúdos mapeadinho, a tendência é que você comece a escalar isso em cima daquele, vamos dizer assim, buscando aquele perfil que você sabe que converte. Como, Beto, isso? Pelo papo. Ah, radiestesia, não sei o quê, e pet, às vezes quem não conhece vai falar, isso aí é papo de bruxo, não vai nem olhar muito, entendeu? Tipo, por quê? Porque você tá falando com um tipo de público específico para aquilo, tá? Tá. Isso aqui, Ana Rita, é o que acontece geralmente quando cresce a lista e não converte igual. Isso aqui é uma das paradas que acontece. A outra coisa que acontece é quando a pessoa muda o lançamento. Tipo assim, porque aí mudou a oferta. Tipo, cara, aí você mudou o entregável, mudou as paradas. Mas se você não mudou nada disso, e aí a próxima coisa é o criativo, né? Você usou os mesmos criativos nos dois? Usamos os mesmos, mas parece. É que eu não me lembro agora, mas parece que não teve o mesmo resultado, não. Aí a gente foi mudando, O entendeu? que que é não ter mesmo resultado?
Ah, é que isso eu não vou saber de cabeça. Mas nesse lançamento a gente usou menos, eu usei menos criativo do que no outro. Tá, vamos dar uma olhada. Daquela, Você que tem um. mesmos, são os mesmos criativos, só que eu não usei todos que eu usei no outro. Tá. Porque eu acho que assim, eu acho que tava indo tão bem que eu fiquei com medo de mexer. Mas é aquela história lá, né? Essa qualificação aí não foi acompanhada, né? É isso. Esse é o problema de você olhar só para custo por lead. Essa é a merda. Você Tá, fala, ah, o custo por lead tá bom, vai, show de bola, ripa. Só que você tem que acompanhar a galera entrando. entendi. Eles estão. É por isso que a gente bota um formulário na mão deles para eles preencher, né? A gente não Aham. tá dando presente porque a gente é bonzinho. A gente quer saber da galera que tá entrando quem são eles. E do quem são eles, da onde estão vindo eles. Num ponto que eu consiga fechar a torneira de um lado e abrir do outro. É tipo isso que a gente Deixa eu te faz. perguntar uma coisa. E se pouca gente dessas 66, você, por exemplo, só 30 responderam lá? Não tem problema. Porra, Paciência. você só precisa de 10 dor, desejo, objeção aqui. Tá muito bom. Tá bom. 30, sacou? Só que você Tá, vai começar a fazer isso em todos os lançamentos. tá, Todo, 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 todo. tá. E aí, o que que se acontece? Se for muito pouco a amostragem, aí você pega lá do de alunos e só qualifica, vê se tá, só para você ver se tá tudo certo, entendeu? Tá, tá. Vamos lá. Continuamos aqui, tá? Traqueamento, falamos, tal, beleza. Vamos dar uma olhada em criativo. Um ou mais gatinhos aí na sua casa, você tem problema de convivência em. Deixa eu ver só uma coisa. Esse aqui é que agora eu tô com os dois coisas abertos aqui. Esse aqui deixa eu ver. Esse aqui é de quando? 28/10. Ah, é. É o outro. Esse aqui é o outro. É. Então é esse daqui, ó. Deixa eu ver. Frajola. Você que tem um ou mais gatinhos aí na sua casa, você tem problema de convivência entre eles? Ou de repente eles se escondem quando chega uma visita na sua casa? Eles se assustam até quando toca a campainha, já vão se esconder. Ou de repente eles ficam agressivos entre eles, se machucam, se arranham ou te mordem, caso você queira separar uma briga. Isso é um problema muito sério e pode gerar graves consequências. Show. Deixa eu ver esse outro. Eles dizem para não chorar. Dizem que é só um cão, não uma pessoa. Dizem que a dor passa, que você pode ter outro. Mas eles não sabem. Não sabem quantas vezes você olhou nos olhos do seu cachorro. Quantas vezes ele Tá. Dois chakras que todo pet ansioso ou agressivo tem em desequilíbrio. E você nem imagina. Bem que eu vou te falar quais são os dois chakras. Mas antes, curta esse vídeo e segue o perfil para não perder nenhum conteúdo que vai ajudar o seu pet. O primeiro chakra é o chakra sacral, ou chakra sacro, que fica localizado nessa região do sistema reprodutor dos animais. Esse chakra em desequilíbrio ele vai gerar muita ansiedade, vai gerar muita agressividade nos seus pets, tanto com outros pets quanto com outras pessoas, além dos problemas físicos. Tá. Esse Esse aqui. criativo aí, ele deu bom desde o começo. Lá atrás, acho que desde o lançamento, semente não digo, mas desde o primeiro clássico. Fiz análise de um pet que de uma hora para outra estava destruindo os móveis da casa. E adivinha qual foi o resultado? Tá, beleza. Era isso que eu queria ver. Deixa eu ver uma outra coisa nesse daqui agora, desses criativos do anterior. Deixa eu abrir esse. Ixi, esse aqui não abriu. Abri esse. Esse também não abriu. Ô, meu pai. Ué, do anterior? É, do anterior não tá abrindo. Tá Ué, tudo bem. É que tá, não sei, esse número tá meio quebrado. Eu não sei o que acontece, às vezes acontece isso. Tipo, tá abrindo direto no meu Facebook aqui, eu não sei por quê. ah, Deixa eu só te explicar uma coisa. Eu não tenho os dados de quanto que veio de cada criativo aqui, mas ó. eu tenho certeza que eu preenchi isso, viu? Não sabemos por que exatamente veio. Mas olha só, Ana, só pega comigo aqui a linha de raciocínio. Tá. Você percebeu que esses dois criativos primeiros aqui, ele é um criativo um pouquinho mais amplo de um problema que existe a parada. E aí, você tá comentando de um problema que, cara, teu cão que, sei lá, perdeu teu gato que briga entre eles, ou esse cãozinho, ninguém sabe que é ser humano e abraça e tal. Às vezes, é que a gente não consegue ver aqui. Mas se por um acaso esses dois criativos foi os que escalaram, às vezes pode acontecer que não veio o público que vem disso aqui, ó, que fala de chácara para cachorro e essas paradas desse
Porque quando você entra num assunto de chácara para cachorro, é óbvio que a galera tá ligada com radiestesia. Não Entendi. é? Porque tem o cara que olha que pode ser impactado por esse e por esse, pode ser que ele fale, ah, meu amigo, chácara para cachorro, você tá me tirando. Então, às vezes, você colocou para dentro disso esse tal público. É isso que Entendi. eu tô te dizendo. Você tem que entender qual é o público e criativo que traz aquele padrão de comportamento de avatar Não, comprador. vou te falar uma coisa. Esse aí, esse exclusivo, esse, principalmente esse aqui, ela tinha feito antes antes de ser criativa, uma postagem. E eu já chamado a atenção porque eu falei, mas no final ficou só eles não choram, não sei o que lá, e não falou nada da radiestesia como postagem. E tava trazendo gente pra caramba. Aí eu falei pra ela, eu falei, Daisy, só que você não fez o desfecho de radiestesia, então pode estar trazendo gente que só gosta de bicho. É exatamente isso que você está falando. Só que aí, aí, quando ele foi virar criativo, aí sim, a gente colocou lá no final, ela faz uma chamada. Mas é o que você falou, é lá no final. Até aí, a pessoa às vezes nem viu até Mas o o que final. chama a atenção dela, porque assim, ó, pensa assim, Ana, o negócio da rede social são os 3 primeiros segundos. O cara passou os 3, ele vai pro 15. Ele passou o 15, ele vai embora. Tá, Agora, o cara passar os primeiros 15 Dizem que a segundos dor aqui, passa, ó, que você pode ter outro. Mas eles não ó, sabem. Não sabem quantas vezes você olhou nos olhos do seu cachorro. tipo, isso aqui é qualquer pessoa que é apaixonada por cachorro. vai Não querer. tô falando, Ana, que você não vai fazer isso. Quando você estiver faturando 5 milhões por lançamento, você vai provavelmente estar mexendo com uns trem desse. Você vai chegar nesse ponto aqui. Mas Tá, por hora, você tem que olhar quem é que está chegando na tua oferta e está comprando. E aí tá. vão pegar. Ai, meu pai, puta que pariu, fechei aquela porra daquele criativo. Ô, desculpa, Ana, eu fico falando bobagem, mas ó, Não desculpa, viu? esquenta que Eu vou. eu também falo palavrão. Tá. Ó, Dois chakras que todo pet ansioso, agressivo tem em desequilíbrio. 2 chakras que todo pet ansioso tem desequilíbrio. Olha que loucura desse papo. Uma pessoa que assiste esse vídeo aqui, ela não aceita aquilo ali. Ela acha que isso é coisa de bruxa, Coisa- de gente doida, de pirar. Ah, só faltava essa agora e vir com essa parada. Tá entendendo? Por quê? Você qualifica o teu lead. Aí você olha lá na tua métrica e você fala, porra, o lead que compra vem desse criativo aqui. Olha Tá, que massa! Porra, vem desse público aqui. Então, aqui que tá a inteligência da coisa. É como se fosse assim, hoje você otimiza o teu tráfego lá para baixar o custo por lead. Então, você fica olhando as paradas. Aqui, você está pensando no CAC, na compra, na aquisição. Qual é o criativo e público que traz o meu avatar comprador, sacou? entendi. Rita, isso muda o jogo. Isso aqui é o jogo da escala. Essa é a parada que você precisa sacar. E às vezes, porra, hoje tu tá sozinha aí, tá tudo bem, ô Ana. Daqui a pouquinho tu vai ter gestores de tráfego atuando para você, para trabalhar para você. Só que é importante que você entenda sobre isso, Uhum. porque vai começar a ficar cada vez mais complexos os números, mas você entende a lógica, a razão da coisa. Ah, tá, isso aqui é uma massa, tá. E como é que tá aí a porcentagem? Ah, os alunos, o que eles estão dizendo? E a pergunta qualificadora? A pergunta qualificadora, nós estamos aqui em 80%. Parece que nós estamos conversando num laboratório químico, mas na verdade é a escala da parada, sacou? Tá, Tá fazendo sentido o que eu tô te tá, dizendo, Ana? tá. Como é que você vai nortear esse lançamento para ele não sair do trilho? Sim, sim. É isso. Porque aí, Tá. se por um acaso o criativo que escalou foi Quantas vezes ele te esse, fez companhia? Aí ele é Ansioso, muito lascou. enquanto o bonito. mundo Ele é bonitinho, tudo é um tchu-tchu-tchu isso aqui. Só que o problema é, traz um público desqualificado. Que na hora que você começa a entrar nesses papos Dois aqui, ó, chakras que todo pet ansioso, agressivo tem em desequilíbrio. aí, cara, virou coisa de bicho grilo pra esse povo aqui, entendeu? Não, isso daí é coisa de maluco, isso daí é Mas ó, esses hard. quatro que estão aí são os quatro top que eles pedem lá. Então, é que eu não sei qual que é o mais, qual que é o menos, mas com certeza os dois. Então, só que um trouxe povo certo e o outro povo provavelmente trouxe povo errado. É, assim, na alucinação que nós estamos falando aqui, entendeu? Tá, É isso que eu quero te dizer. Porque tá. vamos dizer que eventualmente lá no outro lançamento você escalou esse. Aham, Nessa doideira, nós estamos imaginando, você vai ter que sentar aí, passar um café, olhar essas listas do jeitinho que eu tô te falando, pra você tá, validar isso aqui. Só tá. que eu acredito que se o negócio de quem tá comprando, a pessoa já conhece a radiestesia, num desse aqui, velho, você chamou gente normal, mas na verdade o teu público tem que ser meio esotérico, tem que ser uma galera
voltada para isso aqui, entende, E Ana? aí, considerando que depois a gente vai ver se é isso mesmo, confirmando que é isso mesmo, que a maioria das pessoas que compraram, realmente já conheciam a radiestesia, aí ela pode começar nos próprios criativos e em todas as postagens já falando com essa pessoa, né? Você que conhece, É, já ouviu assim, ó, falar? você não precisa falar a palavra radiestesia. Você percebeu que aqui ela tá falando de chácara de cachorro, quando o cachorro tá ansioso. Então, assim, ela começa a fazer outros em cima desses assuntos aqui. Ah, Tá, o cachorro tá com estresse, então quando ele tá, sei lá, e ela começa a falar, ah, isso daí é o chácara número 3 afetado no cão. Aí o tá, cara fala, caralho, que loucura. Mas quem é desse game pega isso, entendeu? Curte esses assuntos. Porra, achei uma pessoa aqui que fala desses assuntos, sacou? tá. Aqui é um erro. Até esse daqui, ó. E como você pode fazer para melhorar essa convivência entre eles Vamos ou ver. melhorar o comportamento de Até agora ela falou que teve briga de gato. Tá, vamos lá. Vamos ver agora. Ela vai falar que, como é que faz pra forma geral do melhorar. seu gatinho aí na sua casa? Tratando eles energeticamente, porque às vezes o problema está no campo emocional. Às vezes Olha lá, legal. Aqui, ó, energeticamente. Ela tá trazendo, mas ainda não foi tão agressiva quanto sei que é lá do chakra do cão ansioso, entendeu? Aqui Entendi. ela tá raiz no assunto da radiestesia. Aqui ela tá Nutelinha, aqui ela foi pra grande mídia, entendeu? Aqui tipo assim, teoricamente, Ana, você tem que entender uma coisa. A tua oferta não converte quem vem desse negócio. Você não tem uma narrativa para converter um público tão amplo quanto esse que você fez aqui de amor a bichos, entendeu? Você não tá tão persuasiva. Ela vai ficar, tá, Ana? Que vai Tá. chegar uma hora que esse povo aqui vai precisar do que você tá querendo. Só que esse povo aqui, eles não compram esse papo e também não compram esse energeticamente de cachorro. Mas até você chegar aqui para escalar nesse público, você vai achar os 6 em 7 do teu linguajar, você vai achar uma coisa que ninguém quer aprender sobre chácara de cachorro. A pessoa quer a transformação que a tua metodologia dá no cão dela, entendeu? Tá. Mas aí você tem que. Você vai aprender a conversar com esse povo aqui, porque aí o que acontece é, hoje que você está com uma oferta preparada para esse tipo de gente, você chama essa galera aqui e não converte. Ah, não vem, mas Entendi. nem no CPL quer assistir, porque fala, meu, isso não é para mim. Tá. Sacou? Sacou. É isso. E tanto assim como, né, como criativo e como conteúdo do dia a dia também, né? Tem que ser. Tudo, você tem. Porque assim, ó, o, o, Ana, a gente não cria conteúdo para nada além, pelo menos no momento seu de projeto que você está, além de lançamento. Uhum. Então, toda audiência que você for criar, tem que criar para esse povo aqui e para esse aqui, não para esse. O máximo que tu vai chegar é esse aqui. Só que Tá. quando você for falar disso, você não começa falando de gato brigando com outro gato. Você começa falando que isso aqui pode estar havendo um desequilíbrio energético no seu gato. Só nessa Ai, chamada, cortou. Repete. isso aqui pode estar dando um desequilíbrio energético no seu gato, por exemplo. Só Tá. numa chamada dessa, você já espanta o público que assiste esse criativo Nutella. Tipo, Tá. que desequilíbrio energético em gato. Você tá louco. Aí, Tá. aí na sequência, ela começa a falar: cara, um gato briga com o outro, acontece tal coisa e tal, não sei o quê. Aí ela começa a explicar. Mas por quê? Sempre o gancho que você vai dar lá na frente para chamar a atenção da pessoa para assistir tem que ter a ver com esse público aqui, Tem que esse público. conectar. Tem que Tá. conectar com essa coisa do chakra, da energia, de tudo que é a parada da radiestesia. Não precisa Tá. ficar falando a palavra radiestesia, radiestesia, radiestesia. Mas todo esse universo, esse campo esotérico, essa coisa que é a radiestesia. Tá. Porque senão, se você cria uma audiência para isso aqui, você dá com a cara no poste. Esse é o problema, porque você desqualifica. Entendi. O teu pixel fica louco. Então agora é aqui que vocês estão trabalhando, então ele começa a levar para esse lado as pessoas da captura. Esse é o problema, entendeu? Tá. Tá caindo a Então, ficha aí, aí, Luana? aproveitando o teu gancho aí que você está falando, aí eu vou perguntar uma coisa que eu não concordo muito, mas que ela faz bastante, que é colocar, às vezes, alguma animação, às vezes algum filme, alguma coisa que é relacionada a bicho também, mas que Me não mostra. tem nada a ver com radiestesia. Me mostra, vamos ver. Ixi, peraí. Talvez. Puta, eu tinha até anotado. Ah, deixa eu ver se eu acho aqui.
Porque aí acaba, traz, às vezes traz seguidores, tá? Mas pode trazer seguidor errado, né? Deixa eu ver aqui. Seu cachorro ou gato morrem de medo de fogos? Meu nome é Deise, sou terapeuta holística e eu ensino pessoas que amam os animais a tratarem seus pets de forma natural através da radiestesia. Morre de Desce mais medo um de pouco, fogo. achei um aqui. Achou? Seu Bom. pet anda mais agressivo. Desce, desce, desce. Aí, esse aí, esse aí. Seu pet Seu anda. pet anda mais agressivo. Vamos É. ver. Seu pet anda muito mais agressivo do que o normal? Ele rosna, avança ou até ataca sem motivo aparente? Isso pode estar ligado não só ao comportamento, mas também à energia dele. Cheque total. Você começou assim, Esse tá bom, né? Não era ainda esse aí, mas esse tá bom, né? A radiestesia pode ajudar a acalmar a agressividade de forma Esse aí tá bom. natural. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar como. A Desce agressividade um nos pets pouquinho da isso erva. aqui é legal porque você trouxe a radiestesia como se fosse uma coisa que a pessoa já conhecesse. É massa. Você não Tá. está apresentando, tá? Ah, Próximo, esse vamos aqui, ó, ver. banho de ervas funciona, não funciona. Banho de. Aqui. Aí. Quando te disserem que banho de ervas não funciona, mostra esse vídeo. Esse O cachorro, né? Porque senão parece que é de gente, entendeu? Quando te disserem que isso aqui lá de ervas não funciona no teu pet, dá Ah, uma olhada. É tipo, assim, Ana, sempre afunila no. Tipo, você não precisa atrair, você não precisa ser o Whindersson Nunes, você não precisa atrair todo mundo. Você precisa tá. atrair aquele público qualificado. É, Então, sempre. daqui é tá. um experimento de Kirlian, onde ele capta o campo energético das folhas, comprovando que tudo tem energia, inclusive nas folhas. Olha só que coisa linda. Porque tudo, absolutamente tudo é energia. Os animais também têm essa energia, que pode ser captada por você, inclusive. Você sabia disso? Você consegue captar energeticamente o que o seu pet está sentindo, se ele está passando por algum problema emocional, mental, espiritual. Assim como a sua casa também tem energia. E muitas coisas podem estar acontecendo na sua casa, refletindo diretamente na sua saúde e na saúde da sua família, incluindo a saúde do seu pet. Mas o importante é que você saiba que cada molécula do nosso corpo, cada célula nossa é energia. E você, aplicando a radiestesia no seu pet aí da sua casa, conseguindo analisar, fazer um diagnóstico e montar um tratamento radiestésico para o seu pet, vai proteger a saúde dele, evitando com que ele tenha várias doenças ao longo da vida. Vai deixar um pet mais harmonioso, um pet mais tranquilo, um pet mais saudável. Quer aprender como? Meu, do caralho isso aqui, tá, Ana? Esse Show tá de bom, né? bola. Bom, só que assim, eu tiraria as outras partes, eu deixaria isso aqui muito conectado a cachorro, cachorro, cachorro. Tipo assim, eu não ficaria muito ser humano, casa, às vezes ela abre muita coisa, sabe? Tipo, não. Se for falar de casa, fala de casa com o cachorro dentro e por que que a parada tem que ser com o cachorro, sabe? Ficar mais firme nessa questão do cachorro. Mas Tá. entenda, isso daqui é como se fosse o seu espécie de topo de funil. É isso aqui. É, Você tá é. atraindo um tipo de gente esotérico que fala de energia e tal, para daqui a pouco você vir trazendo a parada. E aí você precisa entender aonde está teu público. Eu não estou falando para você não postar esse tipo de conteúdo aqui. Mas se por um acaso o teu público já sabe que isso acontece, ou seja, isso aqui você está mostrando que, tipo, cara, ó, que massa, você pode conectar energeticamente com o teu cachorro, pá, não sei o quê. A pessoa, ai, que legal. Então, radiestesia, pô, que massa essa parada. Agora, eventualmente, a pessoa que está te comprando, ela já sabe disso. E às vezes ela quer saber qual é a dica, qual é a folha que tem que usar, qual é o defumador que acontece no decanter, sei lá eu do quê. E aí, você tem que entender, mais uma vez. Você vai perceber, fazendo essa análise de quem são os seus alunos, o que que eles escreveram quando eles estavam no coisa ali do antes, você vai entender pelo desejo e pela dor qual é o ponto das 66 que você for analisar, qual é o ponto de consciência dessas pessoas. Através das respostas delas, qual que é o seu maior desejo? Como cuidar de pets com doenças graves? Isso daqui é uma pergunta que, teoricamente, seria um topo.
Ela não sabe como cuidar de doenças, quando ela com doenças graves, ela nem sabe se. Será que a radiestesia cuida também de doenças graves? Eu não sei, tá? Imagina que a pessoa que está te comprando pensa desse jeito. Mas pode ser, isso aí seria uma pessoa, vamos dizer, num conteúdo de topo, que nem é o que a gente estava vendo aqui. Ah, e a energia, o sol e tal, tal. Eventualmente, ela pode perguntar que o desejo dela é saber quais são as 3 plantas para ela ter em casa para quando o cachorro começa com ansiedade. Não sei se tem, o desejo dela é esse. Se por um acaso o desejo. Não consigo. Ai, travou. Ai, Jesus. Será que é minha? Gente, travou. Oi? Oi, Ô, voltou? Ana, ô meu pai, é o Voltou. vento aqui em Florianópolis, está ameaçando uma baita chuva. Aonde eu parei? Até me perdi agora. É, ai, me perdi. Tá, eu tava Ah, falando. as 3 ervas que. Isso, isso. E aí, através da análise de dados sua, com relação ao nível de consciência do avatar que está te comprando, quando ele ainda não sabia que ia te comprar, é o que nós estamos falando aqui. E aí, a pergunta dela, como cuidar? Tipo, é possível salvar um cachorro, não sei o que lá, com isso? Ela tá num consciência que ela não sabe se isso realmente é uma parada foda. Agora, quais são as 3 coisas que eu não sei o que lá? Aqui tá mais num conteúdo de. Que aí vem mais ou menos esse povo desse criativo aqui, ó. Saca, tipo, desse nível de conversa aqui. Que é muito diferente desse conteúdo que nós estamos assistindo. Sim. Que esse é um conteúdo mais de mostrar uma parada. E aí você tem que entender como que tá as perguntas, as respostas do seu avatar. Você tem que Tá. entender se a audiência que tá te comprando. Porque o problema é o seguinte, ó, se a audiência que está te comprando é essa audiência aqui que fala de chácara e tal, às vezes isso aqui é boring para eles, entendeu? Porque eles falam, ah, pô, eu já sei disso, caralho, entendeu? Você não pode ficar forçando muito esse conteúdo. Você tem que dar aquilo que a tua audiência quer. Vende o que eles querem e entrega o que eles precisam. Então, o tempo todo você tem que ficar dando aquilo que eles querem. Por Tá. quê? Porque você tem que criar a tal audiência qualificada para que quando você for mostrar a tua oferta, as pessoas comprem. E aí, Entendi. às vezes, fala. Não, então entendi. Então, esse pensamento que ela tem é porque eu queria, eu achei que eu tinha separado aqui, mas eu acabei não separando. Porque o pensamento que ela tem, às vezes, é de pôr alguma de animação, alguma coisa parecida com isso, mais aberto, mais amplo, para, tipo, atrair a pessoa para vir e seguir. E aí depois, talvez, a pessoa vai gostar. Então, não é para ter esse pensamento, né? Isso atrai, Ana. Tá, Só que o que eu tô te dizendo é, você tem que olhar se as pessoas que você está convertendo, elas estão vindo nesse nível de consciência tão alto. Tipo assim, Hum, se elas estão. Por quê? O que eu tô falando para você aqui é, faça a leitura de quem tá te comprando, o que que elas escreveram quando elas entraram lá no Sua Ajuda, por favor, e e pronto. replica isso Faz isso. infinitamente. Tá, tá bom, É isso. tá bom, Se por tá. um acaso as pessoas que estão comprando estão falando assim, nesse, ai meu Deus, será que isso cura? Nananã. Se elas estão nesse nível de consciência, esse conteúdo faz sentido. Tá. Se elas estão perguntando qual é o nível, qual é o chá, qual é o chakra, qual que é não sei o quê, se elas estão, qual que é o cristal, quantas vezes eu rodo o pêndulo, opa, elas já É. sabem do topo, não precisa ficar batendo ali. Ah, E tá. aí, o que que acontece, Ana? É o que eu tô te falando. Você vai começar a fazer lançamento de. Você vai agora de 12 para 25, depois vai de 25 para 50, de 50 para 100. Em algum momento, você vai começar a encontrar com um público mais topo, assim. Você vai começar a encontrar com essa galera. Só que para convencer o topo, vai chegar uma hora que a pessoa acredita na transformação que é possível, acredita em Roma, ela acredita na técnica da Daisy, só que ela não acredita que ela consegue fazer aquilo com aquele cachorro. E aí você vai começar a conversar com esse publicão mais topo que vem através desses criativos ou desses daqui. Só que aí a tua oferta vai estar preparada para converter esse povo, porque você tem que explicar para tua expert assim, Daisy, se nós ficarmos atraindo muito essa galera,
é perigoso bagunçar o nosso pixel e vai acontecer de trazer pessoas num âmbito muito aberto. Aí você mostra para ela lá matematicamente, ó, quem tá convertendo aqui com a gente pensa desse jeito. Se eu ficar atraindo, não tô falando, e aí, Ana, não tô falando para você não fazer aquele tipo de conteúdo. Mas eu tô falando de 7 que você vai fazer na semana, você vai fazer 6 para favorecer aqui e um para aquele lá. Por Tá, quê? Você só vai ter aquilo ali para pum, um ou outro entra na semana, mas você vem o entendi. tempo todo dando aqui, alimentando o teu lead com aquilo que ele realmente quer, tá? Tá, A gente está muito batendo nessa parte aqui de conteúdo forte, pesado, comunicação, audiência, criação de qualificação de audiência, por quê? Temos já um lançamento validado. A única coisa que precisa acertar agora é jogar público certo ali para dentro daquilo que já está pulsando. O problema é quando você joga a galera desqualificada ali, cria a galera desqualificada para aquilo, sacou? tá. Que é Até o que deve ter aqui. acontecido, né? Muito provavelmente foi. Não dá para falar ao certo, afirmar, mas muito provavelmente foi isso. Porque agora, Ana, você vai ter que entrar numa era que você tem que ter o controle da coisa. Você tem que literalmente validar não só a oferta de lançamento, mas o que a gente chama, não sei se poderia chamar, é o modelo de negócio. Você tem que validar como é que eu posso falar? Você tem que validar a máquina que vai trazer esses leads qualificado, qual é o conteúdo, qual é a ação, qual é o público, qual é o criativo. Você tem que validar a máquina para literalmente ficar criando um lead para você nesse. Ah, aqui que você. Porque o grande lance é o faixa preta, ele não é o surfista. Ele é a onda, você entende isso? Tipo, o surfista, alguém vai lá, o Lula tem cachorro e ele levou na radiestesia e todo mundo vai lá e aproveita dessa parada. Bum, não sei o que, eu faço parada que o Lula faz com o cachorro dele. Agora, o grande lance do faixa preta, ele não fica aproveitando os hype do momento aí. Embora, se acontecer alguma coisa nesse sentido, se realmente o cachorro do Lula fizer a radiestesia, você usa a teu favor. Só que É, você tem que ter a consciência de validar um tipo de distribuição, negócio, comunicação que fica o tempo todo criando audiência para a tua oferta. Cria audiência para a tua oferta. Como que você faz isso? Por isso que o surfista não é. O faixa preta não é o surfista. O faixa preta é a onda. Ele cria o tempo todo. E a gente fica criando audiência para nossa oferta. Como a gente faz isso? Leitura de público. tá. Ana, eu vou recomendar até que você assista mais de uma vez essa nossa parada, porque aqui você Com tem que pegar certeza. uma parada de linha de raciocínio. A linha, às vezes, cara, eu tô mexendo com isso o tempo todo, toda hora, já há alguns anos, então uma coisa pra mim, eu vou te falando às vezes muito rápido, embora aqui na análise eu fiquei parando, tá me entendendo? Tá? Toda hora eu bati o sininho pra ver se você tava fazendo plim aí e entendia. Por quê? A hora que você pegar isso aqui, Ana, você vai embora. Mas Entendi. qual que vai ser a velocidade de eu aplicar isso aqui? Sei lá, vai depender de você, a capacidade de execução que você tem. Tá, Mas essa é a linha de pensamento que você precisa ir. Você dominou tá. isso aqui, você vai ver que você vai embora. E aí, deixa eu só perguntar uma coisa agora dentro disso, que aí no conteúdo do dia a dia você está me falando que aí eu posso até saber se ela continua fazendo, dependendo do grau de consciência dessas pessoas aí que a gente vai descobrir, é isso que vai me dar uma direção de que tipo de conteúdo que ela vai produzir no dia a dia. Se é mais conteúdo de topo ou mais de meio. É isso, né? Isso, Dependendo mas do ó, grau de consciência das pessoas, né? de quem está comprando. Sim, tá, O que eu tô falando é topo, meio ou fundo, é tipo futebol arte do Robinho Pedalada lá, que eu já devo ter falado para você na análise anterior. Você vai jogar só com aquilo que funciona. É o Ronaldo Fenômeno, tem pedalada porra nenhuma, é bola pro gol. Que nem ele jogava quando jogava lá na Europa. Hoje tá gordão, tal, não sei o quê, mas foi história, a gente sabe disso. Então, tá. teoricamente, tudo que você precisa fazer aqui, nesse exato momento seu aqui de lançamento, é audiência qualificada. E você vai fazer isso agora com próximo lançamento. 25K de investimento. Vou até escrever aqui, ó, 25 pila de investimento. Mas tem um adendo. Precisa validar a pergunta qualificadora, aquela que é do form, aquela que é do form de avatar. Hum.
É, criar audiência com com as respostas dos alunos quando preencheram o form de avatar. A distribuição, o modelinho que você está usando ali, tá tudo bem, tá tudo certo, pode replicar isso aqui que eu falo, ó. Isso aqui que você está usando aqui, ó, das métricas. Isso aqui, ó, mais ou menos, né? Você está usando aqui aproximadamente 20%, um pouquinho menos aqui em distribuição, esse valor de remarketing, esse valor de investimento em leads. Ou seja, quando você for levar isso aqui para o 25, a ideia é que essa lead vá para. Esse negócio aqui vai para 16, esse daqui vai para 5 e esse daqui vai para 4, por exemplo. Entende? Quando você for para 25 lá, por quê? Você vai subir nessa pegada aqui, sacou? Aham. É que eu uso lá a planilha lá do. Pois ele calcula, né? Mais ou menos o que é para cada um, né? Calcula, mas Rita, deixa eu te falar uma coisa. Se Ah, você não olhar para o que eu tô te falando aqui, pode ser que aconteça que você converta menos por cento. Você tem que, no mínimo, manter essa. Não é que no mínimo. Isso aqui ainda tá uma coisa boa, você tem chance, você pode cair um pouco mais, mas não é saudável. Você não, você vai querer segurar isso aqui. Para segurar esses 2% de conversão, quando você botar 7.200 pessoas aqui para dentro desse lançamento, e olha só que teve uma queda bruta. Deixa eu analisar isso aqui com relação ao outro. Deixa eu ver na métrica. Ó, mil é, oitocentos e trinta e três para 1.600 no WhatsApp. Três quase. mil e 1.600. Ó, você tá entendendo? O público veio errado. Tipo, a pessoa falava, ah, velho, ela até colocava e-mail, mas vixe, esses papos de Hare Krishna aí, de radiestesia, eu não quero essa porra. A pessoa Entendi. saía fora, entende? Tá assim, ó. Outro indício que está mostrando que pode ser isso que aconteceu. Por isso que Tá. você cresceu a lista duas vezes, só que E, foi. Você não cresceu duas vezes o personagem qualificado para é, comprar, entendeu? Você cresceu quatro vezes o qualquer jeito. totalmente desqualificado. Esse foi o problema do lançamento, sacou? E aí, você pode até olhar para esse e para o anterior também. Você pode olhar para esse lançamento e para o anterior se você quiser. Mas aí vai ficar muita coisa, Rita. Olha só para esse lançamento atual aqui, tá? Dito isso, vamos lá que eu vou fazer só uma parada de uma revisãozinha aqui contigo. Análise da pergunta qualificadora. Pegar a lista de preenchimento, pegar a lista de compradores, fazer PROC V. Aí vem aqui embaixo, ó, mais um adendo, ó. Identificar se dor, desejo e objeção estão de acordo com o avatar comprador. É, não precisa desse negócio aqui, não. Tá, esse aqui melhorou. Então, quando você for fazer essa questão da qualificação da pergunta qualificadora, quando você for olhar o 80-20, o que que respondeu e tal, você vai também olhar se isso daqui tá de acordo, tá batendo. Ah, quero saber como cuidar dos pets graves, tá. As alunas, as 66, tira todo mundo lá. Depois, próximo lançamento de investimento, você vai ter que precisar validar essa pergunta qualificadora e criar audiência. O que que é criar audiência? É com base nessa dor, desejo e objeção aqui, para você entender o que que a galera tá falando. E aqui, ó, adicionar mais uma pergunta. Nas respostas dos leads, montar conteúdo seguindo o nível de consciência do avatar quando ele ainda não sabia que ia comprar. E até os criativos, aqui ó, criativo de captura, eu vou colocar aqui, forçar a pergunta qualificadora. Qualificadora. Não é, você conhece a radiestesia? Não é tão simples assim, mas é forçar a intenção do povo esotérico aqui nessa captura. Não pode estar aquele chuchuzinho de coisa que parece que vai passar na Globo, entendeu? E aí eu tenho que cuidar bastante, porque vai ter um monte de criativo desse lançamento que eu nem posso usar no próximo, para não acontecer isso, né? Você pode até usar.
mas você usa com uma validação, porque isso que nós estamos conversando, nós estamos suspeitando de algo. Tá, E aí é o que a gente fala da questão de você, porque assim, Ana, você vai ter que ralar. Todo mundo que chegou lá, virou faixa preta, teve que pagar um preço de alguma coisa. E às vezes, você vai pagar por uma coisa, não dá para você ficar no achismo. Você vai lá e coloca o criativo. Só que quando você tá com ele traqueado, começa a entrar o lead lá dentro, você começa a olhar e fala, não, tá certo ou tá errado? Ih, não, tá tudo errado. Então, aí você já vai tirando a partir daí, entendeu? Cara, tá tudo errado. Não, esse daqui não, esse daqui não. E assim vai. Aí você fala, pô, e se o lead nem. É tipo assim, cara, eu não tô achando nesse criativo aqui, ou tem alguns criativos que os caras nem preenchem formulário. Aí é que o criativo. Nossa senhora, raio. mó raio aqui. É, aí que o criativo é ruim mesmo. Por quê? Nem preenchendo o formulário o cara tá. Tipo assim, nem entrando no grupo de WhatsApp ele tá, porque tá horrível. Assim, não é que tá horrível. A métrica aqui tá pior do que essa. Essa Tá, aqui tava massa, aquela ali não tava legal, não. tá. Dito de tudo isso, Ana Rita, fez sentido essa nossa análise aqui? Caiu a ficha para as Não, paradas não, do que total. pode ter acontecido? Eu hoje olhei muito desse âmbito de fora aqui, que a gente fez uma parada do tipo, deixa eu olhar com o binóculo aqui, quem que você tá jogando aí para dentro dessa lista, entendeu, Ana Rita? Foi isso que eu Tá, olhei muito aqui. Dito tá. toda essa nossa conversa aqui, tem alguma dúvida que você tenha ficado com relação a essa? Eu vou deixar só essas ações aqui. Ó, deixa eu ver, tem essa daqui, uma, duas, três e quatro. Tá. Tá. Só essa dessas quatro ações aqui para o teu próximo lançamento. Porque assim, a oferta tá tudo certo, tá tudo massa. Agora você tem que dar um jeito de começar a orquestrar quem entra nessa tua festa e quem não entra. É isso que vai fazer a diferença agora para você, entendeu? Tá. E aí, quando você fala que entra nessa tua festa, não entra, aí você está se referindo à captação. Porque a minha, Tô. porque a minha dúvida agora, eu achei que a gente estava falhando, entre outras coisas, nessa distribuição de que fala de aumentar a base, que eu escuto também muita gente falando, os faixas pretas falando nos plantões, que para escalar tem que aumentar a base e tal, tal, tal. Também tem isso, né? Aí tem essa questão que você vai analisar esse público e você vai entender se você está lidando com essas. Lembra do que eu falei? Olha as respostas delas e começa a gravar conteúdo sobre isso. Você tem Entendi. que ver, você está certinha com relação a aumentar a base no seu investimento que você está fazendo. Em porcentagem tá legal. Só que agora se esses conteúdos começar a for esses daqui e esses daqui, você está aumentando base e tal, mas será que você está trazendo público qualificado? Que você tem Entendi. que aumentar a base para a tua Roma. Só Aham. que além de levar para Roma, você tem que ver qual é o lead que está comprando você para você criar uma audiência que seja qualificada para aquilo que tu vende, porque senão, ó, Tá, vai dar merda, entendeu? tá. Entendi. Entendi. E uma última coisa, você tinha falado lá na outra análise que eu tinha que tomar cuidado para distribuir por Portugal e tal. Considerando que a conversão de O Portugal. Portugal tá foda, Hã? o Portugal tá convertendo a torta à direita, Tá bom, co- então. Eu tô, começa a aumentar. eu tô colocando na realidade igual, porque é um público só que agora eu consegui, consegui lá criar o público que dá para pegar Portugal e Brasil. E aí eu só aumentei o número de rios. De rios, 4 por semana, mas para o mesmo público. Ou você acha que tem que fazer mais ainda para Portugal? Não, se ele tá escalando lá, você pode escalar mais ainda para Portugal, principalmente se ele tá vindo a sua maior parte do lucro. Então, por exemplo, cara, vou investir 25 mil. Se compensar colocar 15 lá em Portugal, bota. Se você já. Desses 12 mil, você colocou 6 em Portugal e 6 no Brasil, é isso? Foi. Não sei. É. Não, dá Qua- para separar. É que eu tô, A campanha foi separada, mas eu não sei quanto é o que agora. eu tô te dizendo. Tá, Aqui, a otimização agora não é de lead. Agora a otimização é quanto eu vou pôr em Portugal e quanto no Brasil, para ver quanto que me fecha. E outra coisa que nós não falamos que não está aqui é do CPL zero inserir a prova, tá. a prova do método e conferir se as objeções estão de acordo com os alunos que os alunos quando preencheram É, form de avatar.
Tudo é isso, né? Essa é a base, né? É saber o que que eles pensaram lá antes deles serem alunos, né? Porra, fala para quem trabalha com vendas para falar tudo isso daqui, cara, é muito louco, porque assim, ô Ana, na hora que você pega como que o teu avatar pensa, você produz conteúdo para ele. E aí o que que acontece? A hora da Daisy fica muito mais valorizada, porque todo o conteúdo é para audiência. E aí a gente não tem mais aquela piração, eu acho que esse conteúdo dá muito bom. Não, eu já sei qual que dá bom e por que que dá bom. Já estou pesquisando. Daqui a pouco, se a gente quiser mudar um pouco esse conteúdo, vamos terminar só o próximo lançamento que aí eu te falo. E Vapt, entendeu? Porque, cara, a gente não está aqui para ser influencer, a gente está aqui para vender transformação. Esse é o nosso game, sacou? Entendi. Essa é a parada. Tem que saber mexer com crescer audiência? Tem que saber. Mas tem que saber também criar audiência qualificada. Tá, entendi. Travou de novo. Fez sentido todo o rolê aqui? Ei, Aterrizou na tua cabeça? oi, voltou, voltou. Sim, Ô, sim. meu pai, tá? Não, agora o pau torou aqui mesmo. Agora É? você não tá ligado. Agora o bagulho ficou louco aqui em casa. Agora Nossa, tá foda. aqui deve estar uns 40 graus lá fora. Nossa senhora, aqui tá uma chuva que Deus manda só. Mas enfim. Tá bom. Ana, dito tudo isso, foi um prazer mais uma vez estar podendo fazer a sua análise. Parabéns pelo teu projeto, pela sua coragem de você literalmente escalar. Bora agora para 25K de investimento, só que você precisa olhar para isso que eu tô te falando, Tá, porque senão você corre o risco de vender os mesmos 66 escalando para cima disso, sacou? entendi, entendi. Tá bom. Mas o prazer foi todo meu. Obrigada, viu? Valeu, Ana, tudo de bom e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até. Obrigada. Tchau. Tchau.